Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui no perfil e hoje vai ser um tema muito especial, onde a gente vai falar como a autoconfiança pode melhorar a sua vida íntima. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Veridiana Falbo, que é uma amiga minha, ó, de chãos, de histórias, de vivências, né? E é uma especialista em relacionamentos conscientes. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios que a gente tem sobre confiar em nós mesmos, que nos permite se entregar sem medo, de falar aquilo que a gente deseja, de colocar limites, de vivenciar a vida íntima, a vida sexual que a gente tanto deseja com o mozão, com a mozona, como a gente, com um parceiro que a gente desejar. Mas antes é necessário sim a gente cultivar essa autoconfiança, confiar no nosso corpo, confiar no nosso sentir e se permitir. E é exatamente por isso, então, que eu chamei a deusa maravilhosa Veridiana Falbo para estar aqui falando com a gente. Então, Veridiana, você tá por aí? Vou chamar aqui no... pelo... até confundi os nomes. Se tudo der certo, vai te enviar daqui a pouquinho. E para quem está chegando, eu gostaria de saber como que é para vocês a relação com a confiança e o mozão ou a parceira. Hello, Veridiana, seja bem-vinda, deusa! Não, gente, faz muito tempo que eu não passo aqui nessa casa, viu? Vou te falar uma coisa. Nossa, é verdade, desde o começo do ano? Acho que desde o começo do ano, né? Porque antes de maio, tá? Ó, eu vim pro Brasil, eu saí da Alemanha em maio. É isso aí. Antes Nossa disso. Senhora! Ah, mas aqui eu vou partir do pressuposto que ninguém te conhece, Veridiana, porque eu, assim, Beleza. sabe até a cor da calcinha, a louca. Pior que é, gente, assim. A gente se fala todo dia, pra quem não sabe, viu, gente? É por isso que ela sabe essas coisas. Mas então, Veridiana, se apresenta aqui pro pessoal. O que que você faz? Com quem que você trabalha? O que exatamente é relacionamentos conscientes? Bora, o palco é teu, bicha. Vamos lá, gente. Então, primeiro de tudo, Elisa, gratidão, né, pelo convite. É sempre uma delícia estar com você. Você já sabe disso, já falei. Para quem não me conhece, meu nome é Veridiana, eu sou terapeuta. Eu trabalho especificamente, né, o meu público majoritário é mulher, mas eu atendo também casal e alguns homens que vira e mexe me procuram. E aí, o que que eu falo, né, justamente para essas pessoas a respeito do relacionamento consciente? O relacionamento é a única área da nossa vida que tem o poder de influenciar todas as outras áreas. E então, se você briga com o mozão, você pode perceber que você vai levar, você vai ficar mastigando aquela coisa. E já foi cientificamente provado. Boa noite, Cá, meu amor. Quem tem um relacionamento saudável vive mais, tem menos risco de infarto, tem menos ansiedade. Então, realmente influencia. E quando eu digo relacionamento consciente, é você encarar o seu relacionamento como uma oportunidade de evolução. É o lugar que a gente, que eu falo assim, que a gente vê as nossas sombras completamente confrontadas. É o lugar que a gente vê que o autoconhecimento está dando certo. Uhum. Veridiana, deixa eu só falar uma coisinha. Aqui o seu som tá um pouquinho baixo. Será que Tá tem como baixo? aumentar? Peraí, Tá um pouquinho. Eu peraí. não sei como é que tá pra... Desculpa interromper, né? Imagina, imagina. Tá melhor? Tá um pouquinho melhor. Qualquer coisa as meninas Será podem que eu avisar te. que eu tô ouvindo baixinho. Mas Peraí, daí eu então, não... deixa eu ver. Gente, fala aqui pra nós se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo a minha Elisa bem, só pra gente poder Então, testar. Qualquer coisa eu troco. a gente vai continuando. Qualquer coisa também vocês comentam aqui pra gente como é que tá o som, tá bom? É, E é muito forte porque a gente se conheceu um pouquinho antes. Tá conseguindo ouvir bem, né, Carminha? Ah, então perfeito, bora. Ouve bem. Então o escuta problema bem. aqui deve ser no meu celular. É, é muito legal porque eu tive a oportunidade de conhecer a Veridiana um pouco antes da pandemia começar. Mas foi acho que umas 2, 3 semanas antes. Foi algo do tipo, e a gente se conheceu.
E a Veridiana já trabalhava com relacionamento, sexualidade, ela já estava no mundo também do Tantra, do autoconhecimento há muito tempo, rodando pelo mundo afora. E foi paixão à primeira vista, né? E a gente vê, percebe que a nossa comunicação, as nossas ideias fluem muito quando o assunto é relacionamento e sexualidade. E a gente percebe que uma das maiores travas, um dos maiores desafios dentro da relação começa, antes de mais nada, conosco, com cada ser humano na sua individualidade. O quanto que a gente confia, a nossa voz, o quanto que a gente se sente bem nesse corpo. E o quanto isso também acaba determinando, de uma forma ou de outra, a nossa capacidade de se entregar, de confiar, né? Não ter o medo de ser julgada, sem medo de que algo pode fugir do controle, mas te dá muito mais permissão, inclusive, de vivenciar o prazer. No entanto, quando a confiança nos falta, o bicho também pega. Porque se a gente não confia em si mesma, provavelmente a gente tenha muitas sozinhas dentro da nossa cabeça. Né? Às vezes da gente se criticar, da gente se cobrar determinadas posturas, comportamentos, e isso reflete também com o outro. Afinal de contas, tudo começa espelhado fora, não é mesmo, Veridiana? E antes então da gente se aprofundar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que foi, ao longo da sua vida, a relação com a sua confiança e como isso impactava, né? Não só a sua vida sexual, mas também a relação com os mozões da vida. Porque hoje a gente sabe que tem o Felipe na área, né? E quanto que é maravilhoso essa relação, né? Que também é uma evolução não, uma relação que se transforma a cada instante, mas é muito diferente, né? Pelo menos das histórias que a gente conhece, que eu conheço, né? Então me conta um pouquinho, como é que é a tua história com a autoconfiança, Vê? Elisa, eu vou te falar que para mim é uma coisa que eu fui construir, eu fui me dar conta, né, da minha falta de autoconfiança quando o meu processo de despertar começou lá em 2013, mais ou menos. Eu estava num relacionamento e aí eu não sabia mais se eu queria estar naquele relacionamento. Eu já estava com meu ex-parceiro já fazia um tempo, a gente já tinha casado. E aí em 2014, minto, em 2000, acho que foi 2013, eu me separei, fiquei tipo assim, um mês separada. E aí ele virou pra mim e falou, vamos voltar. A gente casou, vamos tentar fazer dar certo. Eu falei, beleza, vamos tentar fazer dar certo. E nada mudou, né? Porque eu digo que o relacionamento é 50-50. Eu também não tinha mudado. Então, consequentemente, não ia mudar. Eu queria uma mudança, mas a partir do momento que eu não me proponho a essa mudança, nada vai acontecer, tudo vai ficar como está. E aí, em 2014, eu me separei de fato. Fiquei aí um tempo separada, assinamos o divórcio, enfim. E aí eu fui para terapia. E aí começou a vir uma avalanche de coisa, sabe? No sentido de eu fazer de tudo pelas pessoas, de eu me doar 100%, de eu nunca ter tempo para mim, de eu viver pensando que, tipo, ai, meu parceiro vai me trair. Ai, com quem será que ele tá falando no celular? Sabe? Será que eu sou suficiente? Será que o sexo tá bom? O que será que eu preciso? Eu tinha muito aquela ideia da questão da performance, sabe? Tipo assim, eu preciso ser a deusa encarnada na cama. Tipo isso. Pra ser amada, pra ser desejada, pra manter o relacionamento. Tipo aquela obrigatoriedade de tipo, ó, eu não posso falar não. O dia que eu não quiser transar com meu marido, eu não posso falar não, eu tenho que bater, né? Tenho que estar lá. É aquela coisa do tinha que bater. Eu tinha que bater ponto. Eu me sentia muito nessa questão da obrigatoriedade. E aí eu percebi que eu falei assim, gente, tipo assim, tá exaustivo isso aqui. Sabe que dá aquela sensação de exaustão, de você viver meio que na paranoia, de ter sempre que fazer. Cara, é muito cansativo. E aí, eu até fiz uma live hoje justamente sobre um trecho que foi quando eu saí do Brasil em 2016. E aí, antes de eu conhecer o Felipe, eu conheci um cara da Estônia. E foi assim, me gerou uma baita ansiedade, sabe? Eu fiquei com o cara assim, tipo, semanas, mas me deu uma coisa de ansiedade, porque daí eu percebi
que eu não era aquela mulher que estava no comando de escolher com quem eu ia ficar. Tipo, eu escolho. Eu me permitia ser escolhida. Então, se o cara quisesse ficar comigo, eu ia lá e ficava. Por quê? Porque eu não achava que eu era boa o suficiente, eu não confiava em mim, eu não confiava na minha essência, eu não me bancava, sabe? Que forte, né? E aí isso, consequentemente, influenciava toda assim, todas as áreas da minha vida e inclusive a minha vida sexual. Você sabe da minha história, muitas das maravilhosas que estão aqui, que me conhecem, sabem da minha história, que eu fui ter meu primeiro orgasmo com o Felipe aos 32 anos de idade. Tipo assim, foi 15 anos sem orgasmo. Tipo assim, caía do céu. Cadê? Assim, onde que tá isso? Então, que é assim, isso, né? tipo, gente, onde que ele tá? Ele deve estar escondido. Eu sei cadê ele. Deve estar escondido esse negócio desse trem, desse orgasmo aí. E, ao mesmo tempo, eu tava completamente desconectada do meu corpo, sabe? Completamente. Então, assim, eu vivia naquele processo de amor e ódio com o corpo. E aí não adianta que não tem corpo que relaxe, sabe? Diante disso. Então, eu fui construir isso, né? Com muita terapia, com muito autoconhecimento, com um parceiro que é muito maravilhoso, que, né, me ajudou muito nessa construção de confiança. E é muito interessante, né, que muitas vezes onde foi a nossa maior dor é onde que hoje tem o trabalho, né? Muito interessante sobre e que tem esse respaldo para transformar, porque a gente já passou. Eu me vejo muito na sua fala. Eu gosto de contar, assim, eu e a Veridiana a gente fala mesmo, gente. Porque a gente sabe o quanto que é importante contar a nossa história, afinal de contas, todo mundo mostra uma vida perfeita, só que, cara, todo mundo passa por isso de alguma forma. É muito forte falar isso, porque tem que ter coragem para falar mesmo a real. Então, se você está passando por isso, conta aqui pra gente também ir construindo e conversando para construir essa live juntas. E é muito forte, porque assim, muito da sua história, conta muito sobre a minha. Eu gosto muito de falar, né, que eu era a famosa fadona que só se pode. Assim, eu já tenho um vocabulário mais assim chulo, né? Você me conhece, Meridiana. Parece fofinho, mas sou uma draga. Louca, né? Mas tudo certo. Louca, paz e amor, é louca. E pra mim é importante falar isso, porque eu percebo que a maior parte das mulheres, às vezes, não se reconhece nesse papel. Afinal de contas, a gente é ensinado, né, também a ter esse papel, né, de ser desejada, de saber tudo sobre o outro, de se pôr à disposição do outro, mas pouco se pôr à disposição de nós mesmos, de se conhecer, de nutrir uma relação não só com o corpo, mas uma relação de gentileza, de amorosidade por quem a gente é. E respeitar, inclusive, as nossas vontades, os nossos sims e os nossos nãos. Não é ensinado. E eu vejo muito na sua fala, porque eu também. Adorei o podona que só se pode, gente. É a minha frase de clichê. E, as minhas alunas falam assim, poxa, Elisa, eu também fui essa pessoa. Eu era uma pessoa, assim, gente, é muito forte pra mim também falar, porque eu era essa pessoa que sempre falava pra Deus e o mundo, parecia super autoconfiante. Então, né, com esse ascendente não, a gente sabe bater uma juba bem. Mas eu falava pra Deus e o mundo, né? Não, imagina, eu super bem resolvida sexualmente. Mas sempre tinha aquele mais, né? Mas eu não tinha orgasmos com frequência, mas eu sabia mais do outro sobre do que a Elisa. Eu me mantinha no controle da situação o tempo todo. Eu pesquisava sobre como agradar o outro, né? De fazer esse movimento porque vai ser mais desejado. Vou deixar a pessoa mais louca, né? Por mim. E eu não percebi que não seja um problema. Você pode sim querer servir e agradar numa boa. Mas quando algo falta dentro e isso é movido somente a satisfazer o outro, isso está chamando e está gritando, é uma disfunção que era o meu caso. Então eu entrava e saía em relacionamentos sempre com essa sensação de que tinha alguma coisa de errado com a Elisa. Eu fazia de tudo por eles, como assim eles não conseguiam me amar? Como assim? Né? Eu abria mão de partes minhas que eram importantes para estar dentro de um relacionamento. E era muito forte, né? Porque às vezes, em situações absurdas, eu passava por cima da minha vontade.
Tanto, por exemplo, quando eu fui casada, embora, assim, eu tenho um carinho, um respeito tremendo pelo fato, né, que eu fui casada. Casada, a gente morou juntos, né? Um italiano. Nossa, a gente tem isso, né, em comum. Gosta de um amor Tem. internacional. Ô, bicha! Né, eu fui casada com um italiano, né? A gente morou juntos. E eu lembro que eu era muito de... Toda semana tinha que bater um ponto. De transar mesmo se eu não tinha vontade. E eu dava aleluia às vezes, gente, quando a lua descia. Porque assim, pelo menos, ai, poderia dar uma desculpa. Vai! Meu Deus. Péssimo. Hoje eu compreendo quanto que isso é péssimo, porque no começo do namoro eu tinha vontade, mas depois que veio a história, as complicações, os desafios, eu ainda mesmo que às vezes não tão contente com a relação, às vezes brigado, ou às vezes já a fim de finalizar, eu continuava para sustentar aquilo. E eu sempre fui, né, essa pessoa que assim, estendia ao máximo o relacionamento, mesmo sabendo que já queria sair. Mas eu tinha medo de ficar sozinha. E foi depois de um relacionamento, depois do Fábio, eu entrei em vários outros relacionamentos, teve um assim que parece que rompeu várias estruturas aqui dentro. Assim, que é como se eu me sentia roubada de mim mesma. E na verdade era eu que tinha me esquecido, né, gente? E eu lembro que o quanto de ansiedade, insegurança e o quanto que a outra pessoa não me desejar afetava totalmente a minha autoestima. Porque quando eu tava com a pessoa era incrível, eu me sentia maravilhosa. Mas quando daí a pessoa desaparecia, era como se eu entrasse no fundo do poço, assim, horrível. E foi nesse contexto, junto com várias outras questões da minha vida, né, que começaram a despertar memórias de abuso, enfim, né? Toda essa história que aqui no perfil vocês já conhecem, ou em qualquer momento também vão ver com toda essa história, hoje nem tanto. Mas foi nesse contexto que despertou essa memória, despertou várias passagens na minha vida onde afetaram muito o meu emocional, esse sistema de crenças, também as relações, né, que a gente vai aprendendo, que vai construindo as nossas crenças sobre quem a gente é, aquilo que a gente merece, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente é capaz. E foi nesse período também que eu comecei a buscar ajuda. Mas assim, era muito forte o quanto essa desconexão com a Elisa, da sua capacidade de conseguir me olhar no espelho e às vezes me reconhecer. Essa última relação, né? Bem nesse ponto de virada, eu nunca vou esquecer o dia que eu acordei no meio da noite, eu olhava pra pessoa e eu fui pro banheiro, eu me olhei no espelho, cara, eu não conseguia mais me enxergar. Aquilo já tinha entrado de uma forma que pra estar naquela relação, eu precisava negar as partes que eu mais gostava de mim. Olha que eram poucas. Mas assim, de negar assim, a espontaneidade, o riso, de abrir mão de coisas que eram importantes para o meu ser, para estar naquela relação, enquanto que isso me matava pouco a pouco. Eu me percebia assim, sabe quando você se olha e vê um olho fundo, sem energia? Parece que eu sou pequenininha, eu tenho 1,54 m, gente. Parecia que eu estava ainda mais magra, ainda mais, sabe quando você tá chupada, assim, como se tem uma coisa ali errada. E não é que a pessoa seja má, lógico que tem a sua história, tem as suas questões, mas isso era um padrão na vida da Elisa. E olha aí o padrão me convidando mais uma vez a olhar para questões que eram importantes. E por mais que às vezes uma relação ou outra fosse gostosa, pelo menos com essa pessoa em específico, eu lembro que eu não conseguia perder o controle a tal ponto de confiar nem em mim nem na outra pessoa o suficiente. E isso é forte falar, porque a gente se pega, às vezes, performando algo, desejando algo, ou então abrindo mão, não conseguindo expressar o não, dessa forma não. E a gente só vai percebendo depois que também vai apresentando, às vezes, até mesmo patologia, né? Como a candidíase, embora a sua origem seja intestinal, quando a gente tira muita das nossas camadas de proteção da microbiota vaginal, ela fica um terreno fértil à infecção e à inflamação, ou seja, se torna ainda mais propício a desencadear a candidíase. Fala muito sobre limites, sobre esse transar sem ter vontade, não esperar o tempo do corpo. E isso mexe com a nossa confiança, não só quando o nosso corpo apresenta sinais, mas acima de tudo, né? Quanto que está a nossa autoconfiança quando a gente não sabe o ritmo do nosso corpo? Quando alguém acaba penetrando antes do tempo. Ou então, quando a gente se sente atravessada em outros níveis, desde a comunicação, né? Isso vai rompendo muito a nossa autoestima, mas acima de tudo, a forma que a gente confia em si mesma. Porque já estava escassa. E aos pouquinhos,
isso vai roubando a nossa estrutura. Faz sentido pra vocês? Porque agora eu contei minha vida inteira, né? Eu Não, gente, acostumem-se. Não, acostumem-se. Quando a gente tá nas lives, eu e a Elisa, a gente vai contando as partes da vida pra ver que assim. Calma aí, eu vou pegar meu diário. Deixa eu ver aqui meu diário, gente, pra eu contar que foi naquela data X. É bem isso mesmo. É importante contar isso, gente, porque eu percebo que às vezes as meridianas sabem, assim, eu não acredito de conversar com as pessoas estando num pedestal. Eu acho que todo mundo começou num ponto de virada. E às vezes esse ponto de virada pode ser o de vocês, quando vocês se identificam na nossa fala. E eu acho que esse também, essa forma de se comunicar é que também permite com que a gente comece a acessar informações que eles não estavam conscientes. E é importante, para mim Para mim, o que eu falo hoje para vocês é realmente o que eu gostaria de ter ouvido há 6 anos atrás. Há muitos anos atrás, quando eu estava no começo dessa jornada, e não tinha acesso à informação, porque nada disso existia, né? É muito forte. E daí, pode falar, Vê. Não, pode falar. Eu acho que a gente falava muito menos, né? Eu não sei. Eu acho que nessa questão de você acabar se descobrindo, você entrar em contato de fato com as suas dores reais, é quando parece que as coisas vão começando a acontecer. Eu sinto que elas sempre estiveram lá, mas elas não eram ditas, elas não eram faladas. Eu não sei, por exemplo, na família de quem está aqui assistindo a live, eu não fui uma pessoa que tive educação sexual em casa, né? A Elisa sabe até dessa história. Minha mãe falava assim para mim: olha, quando você conhecer uma pessoa, você não entrega a prova de amor, porque a hora que você entregar a prova de amor, eles, ó. E aí, tipo assim, criou a crença, né, do abandono. Eu não posso me entregar porque a pessoa vai, tipo, sumir. Então, isso é muito forte. E eu fiquei com isso muito tempo. E eu tenho um padrão muito forte de abandono na minha história, tipo, dos caras, tipo assim, sei lá, tava tudo bem, 3, 4, 6 meses, tipo, sumia. Nunca mais via. Falava assim, nossa, gente, de novo. Como assim? Não é possível. Sabe? Como assim? E uma coisa que você falou, Elisa, olha que forte essa fala da Ana. Tive uma baita sacada. O que eu não aceito abrir mão que amo em mim para manter a relação. Ana, eu não sei se vê aí, eu não sei se ficou tão claro para mim, mas deixa eu só comentar uma coisa que a Elisa falou, que eu achei muito forte, o seguinte, essa questão de você estar completamente conectada com o seu corpo. Quanto mais você estiver conectada com o teu corpo, quanto mais você estiver conectada com o teu sentir, mais você vai desenvolver essa autoconfiança. Não dá para ignorar. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou contar 2 partes da minha história aqui rápidas. É assim, tinha um cara que eu conheci uma vez, que a gente ficava, e era tipo assim, ficava direto, sabe? Ficava. Nunca teve nada sério, mas sempre ficava. Tipo aquela palhaçada de ficar sério, que não existe ficar sério, ou namora ou não namora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não havia no planeta, Elisa, não havia no planeta a possibilidade de eu ficar com o cara e estar lubrificada. Era sempre assim. Não ia, não rolava. E aí eu te pergunto, numa situação dessa, você para ou você continua? Calma aí, eu não entendi a frase antes. Não tinha... Quando eu ficava com esse cara, não acontecia o quê? Eu não tinha lubrificação. Nossa, o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo não fala, gente. Ele grita. Ele esperneia. E a gente não escuta. E é muito forte, né? Porque eu lembro de um padrão meu que mesmo às vezes, tanto seca mesmo. Às vezes continuava, às vezes estava, sabe como tá incômodo? Eu ouvi esse termo, inclusive de uma aluna minha agora, umas semanas atrás, que ela falou, minha vagina estava cansada. Tava assim, sabe, cansada, que já estava esgotada. E estava dolorida. E é muito forte quando eu começo a ouvir as histórias das alunas, porque não tem como a gente não se transformar com essas histórias, né? Porque eu tinha essa sensação, principalmente quando o corpo já não aguenta mais. E às vezes, para suprir o outro, deixava ser atravessado. Então, a vagina, no caso, né, às vezes estava já seca e eu continuava.
Hoje em dia, para mim, quando eu sinto que tá dessa forma, é um sinal claro do meu corpo que ele precisa descansar, que ele precisa de outro tratamento, outro cuidado, né? E que é necessário sim a gente começar a expressar. Afinal de contas, seja por conta da pessoa que a vagina literalmente não se abre, porque às vezes também acontece, né? Nosso corpo, nosso sentir, a gente tem um instinto muito bom, né? Tanto de proteção quanto de abertura ao prazer. E esse instinto não é a nossa mente auto-boicotando o nosso prazer, mas muitas vezes é a sensação do corpo de que não é muito legal confiar nessa pessoa, ou talvez não dá um match, não dá uma química necessária para esse corpo se entregar. Porque também tem isso. E eu lembro de várias vezes, né? De às vezes, porque a pessoa é bonita, mas meu corpo às vezes não dava essa conexão, mas por conta da minha mente, no meu caso, era a fodona que só se podia, né? Que precisava performar, que precisava ser bem resolvida sexualmente, às vezes eu ia até o fim. Mesmo às vezes não tendo vontade, mesmo às vezes, depois de uma, duas, o corpo já estava cansado e eu continuava mesmo assim. E isso é pesado, porque não é só o que o outro faz com a gente, mas é também aquilo que a gente permite que seja feito conosco. Porque às vezes a pessoa realmente não tem noção. Outras são, sim, tem pessoas mal intencionadas, né, gente? Porque o patriarcado tá aí. Mas também tem um patriarcado também que está instaurado em cada célula do nosso corpo, que não permite, inclusive, que a gente perceba que tem algo de estranho naquilo que a gente está permitindo. O nosso corpo mesmo sentindo que algo está errado. E isso é forte, porque se nosso canal, se a nossa vulva ela não está inchada, se o nosso canal não está lubrificado, se ele não está relaxado, se a gente não se sente à vontade para se expressar, para se movimentar, às vezes para gemer do jeito que a gente gosta, de fazer a cara que vier, tem alguma coisa de estranho aí. Tem um sinal de alerta, né? Nos avisando. Será que é isso mesmo? E daí a pergunta é, qual que é o momento de virada, né? Quando é que a gente vai tomar essa consciência? E eu ia te perguntar, né, Vê? Quando isso vai acontecendo, eu sei pela ginecologia natural, sei também pelos estudos da sexualidade consciente, sagrada, que isso não só se manifesta no corpo, né? Pelo, às vezes, desenvolver a candidíase, o vaginismo, a dor, a vaginose, várias de questõezinhas também no nosso canal, que são inclusive com a lubrificação. Mas a gente sabe que no corpo vai criando conexões neurais de referências negativas sobre prazer quando a gente se atravessa com frequência. Porque toda vez daí que a gente começa, então, a buscar o prazer, logo vem a memória do corpo, que às vezes fecha, que às vezes não volta a lubrificar na mesma potência, mesmo, né? Às vezes ainda tendo com a questão hormonal equilibrada, na produção hormonal bem, mas o corpo está ali se expressando, a pelvis vai ficando tensa. Quando a gente vai, inclusive, acessar, se tocar ao prazer, buscando o prazer, muitas vezes aqui mesmo vão se criando barreiras e muros contra o prazer, porque a gente começa a associar que o prazer dá trabalho, que o prazer machuca, que o prazer, né, talvez não tenha sentido. Ou talvez que preguiça, porque vai dar trabalho. Como se fosse algo supérfluo, como se fosse algo do outro, com o outro, e algo que está desconectado conosco. Alguma vez você já pensou isso, gente, quem tá aqui? Faz sentido? Eu dei uma viajada aqui. Não, eu acho que faz super sentido, né, Elisa? Eu acho que, assim, quanto mais a gente rejeita, sabe? Quanto mais a gente se rejeita esses sinais do corpo, rejeita todos os sinais que aparecem na nossa vida, de repente, né, essas parcerias, esses relacionamentos indisponíveis, esses relacionamentos que acabam, né, em ressentimento, em frustração, em traição. Quanto mais a gente rejeita olhar para isso, mais isso se manifesta na nossa vida, sabe? Tem uma coisa um exemplo que eu dou para as minhas maravilhosas, que é basicamente assim, ó. Imagina, e eu falo isso muito dessa questão da nossa energia, da nossa libido. Imagina o seguinte, que a nossa
libido, ela é a represa. Imagina que é uma represa. E aí, a represa tem vários canos que vai distribuir aí, fazer a distribuição por vários bairros de uma cidade. Assim é a libido na sua vida. Então, imagina que você tem a distribuição de energia lá para a vida, para a sua vida profissional. Você tem a distribuição de energia para sua família, para os seus filhos, em algum lugar no seu relacionamento. Para tudo, para os amigos, para a vida social e tudo mais. Só que daí, quando chega na distribuição de energia para a sua sexualidade, acabou a água. Você faz o quê? Acabou a água. Então, a sexualidade, ela nunca o prazer, eu percebo que ele nunca é a prioridade da vida. Mas é o que a gente mais busca. Sim. É o que a gente mais busca. Entende? Todo mundo quer o quê? Cara, eu quero sentir prazer. Por um exemplo. Eu quero, sei lá, não sei. Eu vou pegar aqui. Eu quero, sonho da vida, quero comprar um motorhome e viajar um outro com meu marido. A Elisa vai daqui a pouco. Quero arranjar um marido e um motorhome. Tipo isso. Exatamente. Pra quê? Pra sentir prazer. O prazer existe em vários níveis. E você pode chamar o prazer de qualquer coisa que você quiser. Você pode chamar o prazer de felicidade, você pode chamar o prazer de autorrealização. Tudo. Entende? É o que a gente mais busca e é o que a gente menos investe para tornar realidade, para realizar, sabe? Então, é aceitar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Aceitar que o corpo foi feito para sentir prazer. Foi feito para sentir prazer, tanto que ele nasceu do prazer. Exato. É forte isso, né? Demais. E para mim faz muito sentido a tua fala, porque a gente tem uma... Isso é cultural, isso é religioso, isso é tudo, né? Porque a gente tem essa ideia de que o sacrifício é que eleva. Para você viver a vida, você precisa negar o corpo, você precisa negar o prazer, você precisa negar o seu feminino, você precisa negar esse sentir, porque senão você não entra no mercado de trabalho, porque senão você é intensa demais para uma relação, né? A gente ouve muitas coisas que também rompem a gente, de certa forma, a essa desconexão. E a gente vai aprendendo desde pequeno, de certa forma, a ir abrindo mão de nós mesmos para estar dentro de algo. Às vezes para estar dentro de um relacionamento, para estar em contato com um prazer que talvez nem seja nosso, a gente abre mão. Só que a gente esquece que esse prazer, genital ou não, ele é o impulso que leva a gente a viver a vida com prazer. Inclusive, o prazer é quem nos move a toda essa vitalidade, a essa criatividade, a essa permissão a ser feliz. Eu gosto muito de uma frase que essa diva fala, que a alegria, a felicidade nada mais é o encontro do prazer com o nosso coração, com dessa permissão à nossa espontaneidade, dizer sim, dizer não, mas acima de tudo é relembrar que a gente, não importa o que a gente faça, diga, não importa o quanto que a gente caga no pau, literalmente, a gente ainda assim é digno da vida, é digno do amor, é digno do prazer, porque ninguém nasceu, ninguém foi criado para viver uma vida de merda. Ai, deixa eu acordar aqui para esse dia, para eu me dar mal, para eu ter que negar todos os meus impulsos de prazer. Eu vou pegar aqui, ó, nem vou tomar café, porque assim, eu preciso me martirizar. Eu gosto de cafeína, por isso que eu dou esse exemplo, tá bom, gente? Ninguém nasce desse jeito. Ninguém, por exemplo, o meu trabalho, se não tiver prazer, não funciona. Tem alguma coisa de errado, porque ele depende da minha criatividade, da minha disposição e dessa troca. Depende dessa relação, desse dar e receber. Não só do sexo, não só de mim comigo mesmo quando eu me toco, mas acima de tudo, de todas as minhas relações. Com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu não amo, com as pessoas que eu estou aprendendo agora, conhecendo. É tudo um dar e um receber. Isso é sexual. Isso também é movido pelo prazer. É só na nossa sociedade, esses animais humanos tão inteligentes que busca, né, sustentar, às vezes, pessoas que não nos fazem bem, não só sustentar financeiramente, mas sustentar relações em que, de certa forma, nos poda, que nos fecha o corpo. Isso também fala da autoconfiança. Como que eu posso confiar em mim se eu estou ainda colocando, né, muitas vezes o meu senso de valor,
o meu senso estético, né, daquilo, se eu sou bonita ou não, um julgamento de uma pessoa que talvez não me conheça, que talvez nem goste de mim, que às vezes várias coisas podem estar acontecendo. E a gente abre mão de se olhar com gentileza, confiar naquilo que a gente está sentindo, seguir os nossos passos e até mesmo se reconhecer tal como é, em nome daquilo que nos disseram que deveria ser. E é forte, né? Para mim é muito forte. Para mim foi uma das grandes sacadas, né? Que foi começar a entender que não importa o que eu fizesse, não importa o que tivesse passado, eu precisava voltar a me conectar e começar a olhar, seja para essas dores, mas acima de tudo, voltar a reconhecer a Elisa. A Elisa espontânea, né? Porque no meio de tudo isso eu aprendi a me fechar, porque sentir prazer doía. Porque me relacionar doía. Não só no nível, às vezes, sexual, mas acima de tudo. Era como, eu preciso abrir uma... Olha só que loucura. Abrir parte de quem eu sou para estar numa relação e para ser amada. Mas a gente se esquece que antes da gente estar com o outro, a gente precisa se amar. E, independente de qualquer coisa, a escolha do outro de estar comigo foi por um impulso inicial da faísca de vida que eu tinha. E não pela pessoa que eu me transformei para estar com o outro. E é muito forte que nesse caminho, embora tenha sido muito doloroso, também deu vários saltos de consciência sobre a necessidade de resgatar algo tão importante, que era quem eu era, o meu sentir, a conexão com o corpo, de voltar a dançar, de voltar a vibrar, de voltar a se conectar com o prazer, não daquilo que me disseram, mas acima de tudo, voltar a confiar que o prazer era um direito inato meu. E que eu não merecia só vivenciar poucos segundos, mas que eu merecia vivenciar ele de uma forma abundante, no sexo, na vida como um todo, como uma forma de nutrição. Eu tô vendo aqui a mensagem da Ana, agora a gente entendeu. Ana, o insight dela foi o seguinte, ó, que é exatamente isso que a gente está falando, que não pode abrir mão do que amo em mim para agradar a relação. Hoje meu namorado me disse que eu tenho uma risada de bruxa. Adoro! E a bruxa sou. Essa risada solta eu demorei demais para conquistar. Isso daí é muita auto-permissão, né? E tá certíssima. Amo uma bruxarada. Tá certo. E aí, desculpa, pode falar. Não, imagina, é isso, sabe? Uma coisa que eu acho que fica meio deturpada, né, Elisa? Essa questão da autoconfiança é a gente achar que a confiança ela nasce, ela brota. Tipo assim, amanhã eu acordei autoconfiante. Amanhã acordei autoconfiante, acordei Deus encarnada, acordei achando que eu sou a dona do mundo, enfim. Não, é uma construção ainda mais, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque assim, eu acredito que a maioria que está aqui é mulher, né? Nós somos cíclicas, então vai ter um dia que eu vou estar linda, deusa maravilhosa, vai ter um dia que eu vou querer, tipo assim, ficar de pijama o dia inteiro. E isso não determina o meu valor. Se eu quiser ficar de pijama o dia inteiro, não determina o meu valor, sabe? Então, é importante a gente saber que a autoconfiança é uma construção. E aí, eu quero trazer uma coisa no sentido do seguinte. É assim, ó. Se a gente for na raiz da palavra confiança, no latim, significa com confiança. É agir com confiança. Agir mesmo que você não saiba do resultado. Porque a gente não sabe do resultado de uma determinada ação, de algo que a gente quer fazer, de um lugar, por exemplo, o Felipe fez alguma coisa aqui, eu tenho vontade de pegar ele, socar ele. E aí, tipo assim, não sei, se eu socar ele, o que será que ele vai fazer? Não sei o resultado, mas pressupõe-se um passo de fé, de acreditar que eu vou fazer algo, que eu vou tomar uma atitude e aquilo vai dar certo. O nosso maior medo, tem milhares de vocês que chegam no meu direct e falam assim, eu tenho medo de não dar conta, de não dar certo. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês assim, e se der certo? E se você começar
realmente desenvolver uma conexão com o seu corpo, de construir o seu momento de alto prazer, de se dar uma automassagem, sabe? De explorar vários tipos de toque no seu corpo, de prolongar essa automassagem antes de você, de repente, chegar nas genitais. Enfim, e se você começar a fazer diferente? Putz, A confiança não nasce do dia para a noite, é uma construção. A gente precisa construir, precisa tentar coisas novas, sabe? treinar o nosso corpo a voltar à vida. Isso, Eu, exatamente. eu gostei muito, eu não conhecia essa definição que você trouxe, e para mim faz muito sentido. E tem uma coisa que eu tenho, para mim faz muito sentido, e que não é todo dia que a gente está super confiante. Tem altos e baixos, até mesmo para mim, que às vezes eu acho que as pessoas só veem o lado espontâneo da Elisa, né? Super Cortou. batendo. Ai, desculpa. Pera, Às vezes as pessoas. gente, pra mim, só pra mim. Gente, comenta Pera. aqui. Pera. Voltou. Voltou. Beleza. Às vezes a gente acredita que só pro outro, né? Todo mundo tem confiança toda hora 100%, não é? Às vezes a gente vê o outro aqui na live, né? Achando que todo dia tá batendo a juba. E não é bem assim. São dias e dias. E eu não sabia dessa definição sua, mas para mim faz muito sentido, né? Que essa fé em si e fé na vida, fé que as coisas também podem fluir a nosso favor, mas acima de tudo, que a gente não seja a maior barreira para a construção dessa conexão. E tem uma coisa que, para mim, eu tenho resgatado nesses últimos tempos, que é fazer perguntas muito claras para o corpo. Né? Corpo, o que você está sentindo com relação a isso? Né? Como eu estou hoje? Qual é a energia que eu preciso estar para me conectar com mais amorosidade? E, acima de tudo, eu comecei a me questionar, principalmente nos dias que está mais desafiadora a confiança, quanto mais os medinhos surgem, né? Principalmente quando a gente está pronto, a gente sente que está pronto a dar alguns passos na nossa vida que são saltos ao desconhecido. Seja um novo emprego, seja uma nova relação, seja um novo patamar de prazer, seja simplesmente seguir os nossos sonhos. E a gente começa a perceber que as críticas internas começam a ganhar um volume muito grande. Que partes nossas, né, começa até o corpo. Aqui, gente, quando eu tenho medo, tudo parece que treme, sabe? Cachorrinho, quando tá com medo, e coloca o rabinho entre as pernas, assim, sou eu, prazer. Eu fico assim quando eu tenho medo. E uma coisa, assim, que eu comecei a me questionar e que me ajudou muito, que inclusive, na hora, começa a fortalecer algo dentro de mim, que é a seguinte pergunta: quem eu sou quando eu não tô me criticando tanto? E quando o volume está muito alto, eu me pergunto quem eu me torno quando eu não sou a minha própria carcereira. Quando não sou eu mesma que estou dizendo não para mim. Quando sou eu mesma que não estou me permitindo me conectar com o meu corpo, com a vida através do prazer. Que todas as minhas ações estão sendo movidas pelo medo, pela insegurança, por essa desconexão, por essa falta de fé em mim. Às vezes a gente tem fé no mundo, no outro, mas a pessoa que mais merece o voto de fé, que sente todos os dias com a gente, que tá ali, esse corpo, tá ali com a gente a todo momento, que é a pessoa que a gente mais conhece, mas ao mesmo tempo a pessoa que a gente mais duvida, somos nós. Então, por que a gente não pode se tornar, né, começar a treinar essa linguagem conosco, de ser tão gentil e amoroso com a gente, da mesma forma, ou digo até, mais ainda com a gente do que com o mundo lá fora. Faz sentido pra vocês? Eu dei uma viajada aqui, porque pra mim, gente, isso aí eu tenho que treinar todo dia. Elisa, eu treino todo dia pra confiança tá alta. Faz super, e eu vou te falar uma coisa. Isso é muito forte, um dos pilares da confiança é a autocompaixão. É realmente... É uma autocompaixão, gente, não no sentido de autoindulgência, né? De ser indulgente no sentido, ai, que pobre de mim, sabe? Coitadinha, não dei conta, não sei se eu vou... Não, confiança é você ser adulta e fazer o que precisa ser feito. Se a gente for refletir sobre isso, na raiz, para pensar uma coisa. Pega uma criança, quando ela começa a andar e explorar o mundo, o que ela faz?
Salto. Ela geralmente, ela dá esses baby steps, né? Ela dá esses passinhos assim, meio sem equilíbrio ainda, tudo muito novo, uma exploração muito nova. E o que que ela faz? Ela olha para o pai, para a mãe, para o cuidador, quem quer que seja, para ver se ela está fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa certa. Para que ela seja o quê? Encorajada. Fala, vai lá, passa a mão no cachorro, vai lá, pega a flor, cheira, faz não sei o quê. Tipo, ela é encorajada. E é nessa forma que ela vai criando confiança. Só que a gente é uma mulher adulta. Nós somos adultas. Então a gente não precisa, o adulto não precisa de ninguém para encorajar. O adulto se encoraja. Então, a confiança é fazer o que você precisa ser, o que precisa ser feito, no sentido de eu confio que eu vou fazer o que precisa ser feito para alcançar um determinado resultado, para me tornar mais autoconfiante. É isso. E nesse desenvolvimento é você soltar o chicote, silenciar, como a Elisa mesmo disse, silenciar o seu tirano interior, que não te leva a lugar algum. Ele fica aí falando para você que o seu mozão tá te traindo, que você não é suficiente, que você precisa bater ponto, Que você é louca. que você é louca, que onde já se viu, que você não vai dar conta. Solta esse chicote. E eu posso falar uma coisa para você? Quando foi a última vez que você se deu um abraço e se agradeceu? Agradeceu o seu corpo por ele fazer todas as funções que ele tem que fazer para te manter viva sem que você precise pensar. Que incrível, né? Você confia? Porque você tem que confiar no seu corpo, né? É um salto de fé É um constante, né? salto de fé. Sabe? E é muito interessante a sua fala, porque às vezes as pessoas, ai, que besteira, Elisa, me abraçar. Gente, o nosso corpo é tão incrível, mas tão incrível, que através de toques nele, inclusive de se abraçar, fazer isso daqui. Carinho, é. Olha só que doideira. Isso daí ajuda a regular nosso sistema nervoso e tirar a gente do estado de medo, de repressão, às vezes de ai meu Deus, ai meu Deus. Principalmente quando o mental tá na loucura, esses pequenos toques, faz por 5 minutos, ou então dá uma chacoalhada, toca teu coração, massageia determinadas partes do teu corpo se autorregula. Então não desmerece o abraço. Às vezes a gente espera tanto do outro, cobra tanto que o outro nos dê atenção desse abraço e carinho, só que a gente esquece do mais básico. E isso que tira a gente de estados de insegurança e medo e volta a trazer esse centro nosso pra gente. A gente sai do medo e começa a se conectar com esse coração, com esse sexual, inclusive, que não estão separados, eles estão conectados. Eu gosto muito. Quanto mais forte, eu gosto muito dessa frase, né? Que quanto mais forte o nosso coração, mais forte está o nosso sexual. Se o coração é responsável por bombear sangue para as nossas genitais, por que seria diferente a gente achar que no nível mais sutil a falta, a ausência do sentir, a ausência do amor próprio, a ausência da autoconfiança não refletiria na nossa sexualidade, da forma como a gente se entrega ao outro? É contraproducente. E isso rouba, né? Inclusive, quando a gente começa a achar que o sexo está separado do coração, e aqui não quer dizer que você precisa só transar com uma pessoa na vida, pode transar à vontade com quem quiser, portanto que esse coração esteja, esse amor próprio esteja em dia, tá bom, gente? Essa é a única regrinha da Elisa. Mas olha só, isso não rompe o nosso ser quando a gente quer separar uma coisa da outra, como se aquilo que a gente sente não importa. É como se a gente dissesse para cada célula do nosso corpo que a gente não tem valor. Uhum. E não é um valor dogmático, religioso, mas quem eu sou tem um valor tão tremendo que aquilo que eu sinto, tanto na minha vagina quanto aqui, tá me contando se eu tô em perigo, se eu não tô, se eu tô à vontade, se eu tô me sentindo bem ou não. Então, a autoconfiança, para mim, também está muito conectado no outro. É interligado. Porque quem cada um é, cada mulher, cada homem também, mas principalmente para as mulheres, porque com elas que a gente conversa, é elas que precisam mais instaurar também essa força
Gente, cada uma de vocês tem um valor tremendo. E não tem como a gente esperar que o mundo nos diga esse sim ou nos dê esse aval se a gente mesmo não se dá. Porque a gente não consegue baixar esses muros, essas barreiras que a gente colocou contra nós mesmas. A gente precisa treinar a autoconfiança. E parece bobo, né? Essa palavra às vezes treino, mas é colocar em prática, aprender a voltar a sentir, aprender a voltar a confiar. Porque às vezes esse medo, essa insegurança, esse não que a gente não consegue dizer, essa sensação de estranheza que às vezes a gente carrega, não é um problema só nosso. É um problema que mesmo na relação mais bonita que você tenha, vai gerando frustração. E sem que você perceba, vai gerando mágoa, vai gerando ressentimento e desconexão. Vale a pena daí a gente estar desconectado, a gente se muda inteira para estar com o outro. A gente vai se atravessando para estar com alguém que às vezes pode ser uma pessoa bacana, assim, não precisa, toda pessoa que a gente se relaciona precisa ser um tirano, né? Às vezes a gente também não consegue expressar. E isso só cria barreira para a gente se entregar aquilo que a gente mais merece, porque o sexo é uma forma de intimidade, é uma forma de conexão. E a gente também precisa viver isso na relação. Mesmo que eu saiba que tem trabalho todos os dias, e às vezes tem crianças, é uma conexão profunda do porquê você está com essa pessoa. O que te levou a se conectar com ela? E às vezes, quando a gente não confia na gente, a gente vai se desconectando e essa desconexão começa a gerar também ruído nessa relação. Então, realmente, é voltar a confiar em si, é começar a se olhar para também permitir, pouco a pouco, transformar essa relação e ser ainda mais fluido, não só a vida sexual, mas com certeza as outras áreas que essa relação constitui. Faz sentido? Porque você que é especialista, né, Meridiana? Falei até bonito, mas especialista Você arrasou, viada. Você arrasou, bicha. Sensacional. Arrasou. É bem isso mesmo, assim. A Gorete falou uma coisa que eu achei muito forte. Ela falou assim, eu não aceito mais o toque. Gorete, eu vou pedir licença para você para usar a sua mensagem aqui, porque eu acho que pode ajudar mais pessoas. O toque é o sentido do chakra, do coração. Então, se eu não aceito mais o toque, onde que está o bloqueio? Eu não consigo, essa troca entre dar e receber, ela está em desequilíbrio. E aí eu me fecho, eu crio uma barreira. E voltar a criar conexão com você mesma, né? Nessa questão da sexualidade, eu costumo dizer que é um retorno para casa. Que casa? Você casa. Casa. Essa é a casa. Isso é o natural. Sabe? É fácil. Gente, não é. Eu não vou falar para vocês, vocês já sabem, eu não trabalho com mágica. Não trabalho com mágica. Trabalho com verdade, Elisa também. É um processo. E aí, a maioria das vezes, a gente, assim, evita de olhar para as coisas que causam desconforto. Por quê? Porque a gente não quer sentir dor. Só que vocês precisam entender uma coisa. O mesmo mecanismo no corpo de sentir dor é o mesmo mecanismo de sentir prazer. É a mesma. É o mesmo lugar. Então, precisa passar pela dor. Quem já fez aqui, tem algumas maravilhosas que já fizeram sessão de renascimento comigo. Elisa também da respiração ovariana. Tipo, quando vem a catarse no corpo, a única coisa que você tem que fazer é o quê? Respirar. Você precisa passar pela dor para curar o que precisa ser curado e você realmente se abrir para a vida. Sabe? Cicatrizar a ferida. Exato. Cicatrizar. E é muito forte essa fala, Vê, porque tem uma frase que a minha mestra do Tantra fala, Sadhguru Furtado, né? Que ela fala assim que vocês acham que aquilo que causa mais dor é o medo, a dor física. Mas ela fala que o mais adoece o nosso corpo, o que mais anestesia a nossa alma, o que mais gera patologia é quando a gente tenta reprimir
essa força visceral da vida, que é o amor e o prazer. Que a gente vai se contendo, se anestesiando e vai criando coraças e coraças. E a gente não percebe o quanto que a gente tem sustentado, às vezes, a raiva, o medo, a culpa. Só que o que mais eles escondem é a dor de não se permitir amar, a dor de não se permitir ser amado, mas principalmente de receber. E eu sei que é uma distorção muito grande, né? Principalmente da sexualidade que a gente aprende. Né? Talvez hoje, vocês estando aqui, são pessoas que são questionadoras, graças a Deus. Mas a maior parte da nossa vida a gente recebe referências muito deturpadas, que a gente precisa se negar para vivenciar essas experiências. Então a gente vai perdendo esse impulso, inclusive, de ser vulnerável. E vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas é se permitir arrancar essas coraças que às vezes a gente não está em perigo. E a gente continua ali com elas ancoradas, como revivendo no presente o passado. É como se a gente vive todos os dias com o passado. A dor de ter sido traído um dia, a dor de quem nos atravessou a voz, os ouvidos, às vezes o corpo. E a gente continua nessa repreensão do prazer com medo de que isso possa vir à tona. Mas enquanto a gente não atravessar, a gente não acessa o prazer. Então é necessário olhar com carinho, ser conduzido, se permitir olhar e lembrar esse corpo, pedir ajuda, né? E lembrar esse corpo que se hoje, às vezes, ele não sente o prazer, se às vezes ele não responde da forma como a gente gostaria, é porque ele foi tão incrível há anos atrás, há meses atrás, que ele teve a responsabilidade de te proteger contra uma dor profunda. Ele te amou tanto, que ele foi tão foda, cara. Foda teu corpo, não teu ego, lembra disso. Ele foi tão incrível que ele te protegeu. Só que hoje, por amor a você, precisa tirar a coraça. Que é avisar pro corpo, principalmente em contextos seguros, que ele merece sair da dor. Que ele não precisa mais se proteger porque você não tá mais em perigo. E isso é se abrir e dar um voto de confiança a si, e um voto de confiança é se sentir que está tão represso e que merece voltar à vida, porque você merece voltar à vida. Quando a gente reprime o prazer, a gente reprime esse amor por nós, antes de mais nada, é repreender, é tentar fechar as comportas de uma força visceral que te mantém vivo. Falei até bonito, né, gente? Mas acho que deu para entender. Voltar a confiar, lembrar o corpo, romper a coraça e pedir ajuda. Saber treinar o corpo a voltar à vida. E eu acho que aqui eu tô vendo o horário. Tá, Faltam alguns minutinhos pra gente encerrar. Pra gente não ficar tão comprido e cansativo. Gente, fala aí se vocês estão entendendo. Sim, só dá um retorno aqui pra gente, que eu tô vendo várias pessoas aí. Vocês estão muito quietos. A gente não tá acostumada com essa quietude de vocês, não. Porque geralmente quando a gente faz live, a coisa ferve. Porque eu e a Veridiana, a gente já perde sozinha, né? Vocês percebem aqui, ó, a pessoa não tá nem falando nada, a gente só tá aqui ó, metendo e conversando. Gente, é um babado nós duas juntos. Vai falando que você tá fazendo. Você tá fazendo, né, Jéssica? Maravilhosa. Aê, Jéssica. E assim, sabe, é muito incrível, porque antes então da gente finalizar, Vê, eu gostaria de saber de você, qual que seria 2 passinhos pra gente começar a colocar essa autoconfiança para jogo. Como que seria? Então, as meninas aqui respondendo. Eu digo que essa autoconfiança... Eu vou falar o que eu fiz, né? O que eu fiz tanto para mim e quanto eu passo para as minhas maravilhosas, sabe? Nessa questão da autoconfiança específica para a vida íntima. Se a gente for pensar em confiança, gente, é bom falar que eu só confio naquilo que eu conheço. Simples assim. Então, se eu não me conheço o suficiente, como será que eu vou confiar em mim? Não tenho como. Então, o primeiro passo é você começar a realmente explorar o seu corpo com um lugar de curiosidade, sabe? Então, você começar a se abraçar mais, e fazer mais carinho. Te dou esse desafio aí, ó. Hoje à noite, antes de você deitar na cama, se dá um abraço. Fala para esse corpo, agradece esse corpo. Grata. Grata.
por essa condução diante da vida, dentro da vida. A vida acontece através de você. Então, se agradecer, explorar esse corpo no sentido de ter tempo para você. Então, de fazer um escalda-pés. Eu digo que aí, nessa questão de criar autoconfiança, é aumentar o autocuidado e lembrar que autocuidado é coisa de adulto. Quem tem autocuidado é adulto. E a gente não é mais criança. Então, não é besteira. Tá? Não é besteira. Isso é um ritual que você precisa criar para você. Ritualizar a vida. O ritual diminui o nível de ansiedade, te desenvolve mais autoconfiança, porque você precisa colocar lá, sei lá, coloca um dia lá na sua agenda para você fazer o seu ritual de autocuidado. Quanto mais você alcança essas mini metas que você coloca para si mesma, mais você desenvolve a sua autoconfiança. E aí, perceber o que você gosta. Você só vai saber o que você gosta, como você gosta, se você gosta por cima, se você gosta por baixo, se você tá lubrificada, se você não tá, se você tá pronta para ser penetrada, se você não tá, se você estiver conectada com o seu corpo. Então, escuta o corpo, se percebe, esteja atenta, consciente. Eu já parei, a Elisa sabe dessa história, eu já parei uma transa com o filho, porque eu falei assim, pera só um minutinho, que eu não estou pronta para ser penetrada, nós precisamos estender aqui o processo. Para falar que nós precisamos estender o processo, não estou pronta. Vamos continuar aqui, não sei, vamos fazer uma massagem, vamos dançar, vamos se olhar nos olhos. Não, precisa de tempo. Precisa de tempo. Então, crie para você esse tempo. E se comprometa com você mesma. De novo, comprometimento é coisa de adulto. A gente tá na posição da criança, querendo que todo mundo faça por mim. Ai, quero um relacionamento porque eu quero alguém que me ame. Quero alguém que seja parceiro. Mas, não. Não. O relacionamento consciente começa por você, através de você. Perfeito. Voltar a crescer. Tô vendo aqui a Jéssica comentou que tem a mesma conexão com o parceiro desde a primeira vez há 5 anos. Arrasou. É sobre isso, né, mulheres? Eu acho que se permitir vivenciar o prazer, de fato, se permitir entrar nesse corpo de mulher, a gente precisa adultecer, né? Questionar todo medo que a gente tem, porque todo medo não questionado é 100% real, e a maior parte deles não é. É voltar a olhar para o nosso corpo com um olhar realmente de merecimento, de carinho, né? Com menos olhar de julgamento e com muito mais um olhar de essa minha casa, Respeito. essa quem eu sou. É de respeito pela nossa história, pela nossa jornada, pelo nosso valor. Não é o valor dado pelo outro, por religião, de se deu respeito, se deu valor, mas é muito mais o valor de você reconhecer que você importa. Quem você é importa. E o teu prazer também importa, porque é uma expressão de você, não está desconectado. Então, se eu pudesse dar, né, o que para mim funciona, a minha autoconfiança, sim, é o autocuidado, mas acima de tudo, é ter uma audição clara sobre como a minha mente funciona. Por que se critica tanto? Por que o meu valor está tão pautado no outro? Por que eu não posso enxergar que cada passo que eu dou, mesmo às vezes errando, também pode me levar a uma direção para acertar? E isso é ter um voto de fé em si. Mesmo nos piores cenários, mesmo quando a gente caga no pau, literalmente. Mesmo quando aquela porrada, opa, putz, velho. A gente tem um olharzinho e fala assim, tá tudo bem, você fez o melhor que podia nesse momento. Você aprendeu? A gente continua. Não adianta a gente só falar isso pro mundo, a gente precisa começar com a gente. Ser honesta com a gente a esse ponto de entender que não importa o que aconteça, a gente vai estar nesse corpo, nessa casa, sentindo o que a gente sente, convivendo com a nossa mente bem louca até o final da vida. E talvez, né? A gente não sabe depois. Então, aprende a ser a melhor amiga.
dessa casa, desse corpo, e olhar de uma forma diferenciada, porque você merece. E eu agradeço, assim, profundamente vocês que estão aqui, e é por isso que eu super convido vocês a seguirem o Instagram da Veridiana Palma, conhecer o trabalho dela, e eu tô ligada que tá rolando algo super interessante essa semana, né, Vê? Tá rolando um babado. Conto. Na verdade, gente, o que que acontece? Faz muito tempo que eu e a Elisa, a gente trabalha com mulheres, e aí eu comecei a perceber que estava rolando muito forte. Eu digo que eu percebo que a egrégora, ela vai mudando, sabe? A egrégora dos atendimentos, quem chega no Instagram. Eu sinto que ela vai dando uma renovada de tempos em tempos e um tópico nasce, algo que precisa ser trabalhado, né? Então, o ano passado foi muito sobre essa questão da sexualidade. A Elisa sabe, eu desenvolvi um curso que chama Revolução do Prazer. Aí eu cheguei no Brasil, veio muito também essa questão da prosperidade. E das relações abundantes. E aí, agora, a egrégora se formando foi essa questão da falta de confiança, sabe? Falta de autoconfiança. Não confio no meu parceiro, não confio, né? Não confio nos homens, não consigo me abrir para uma relação, ou fico atraindo parceiros indisponíveis. Eu falei assim, então vamos resolver isso aí. Nós vamos resolver isso de uma vez por todas, sabe? E aí eu desenvolvi o Amar Sem Sofrer, que vai ser uma imersão de 6 horas, no próximo domingo do dia 9 de outubro, começando às 10 e terminando às 16 horas. A gente vai fazer uma pausa curta, onde nós vamos trabalhar esses passos para realmente desenvolver a autoconfiança. Hoje, inclusive, quem quiser, né, fica aqui o convite. Eu fiz uma live justamente sobre limite, que vai ser um dos bônus dessa imersão, né? Limite é tão necessário, sabe? Limite é aquela medida de segurança do relacionamento. É quando você pode soltar a couraça e falar assim, eu confio em me abrir para o outro, porque eu sei que eu dou conta. Se eu não gostar de algo, eu posso falar. Eu posso estabelecer um limite. Eu posso honrar essa mulher que eu sou, essa mulher que eu vim para ser. E eu deixei salva, explicando um pouco mais sobre isso. Então, é isso. A imersão é em outubro. E quando a gente fala assim, nossa, mas vou passar por todos esses passos para desenvolver a autoconfiança, como que é? Nós vamos lá na infância. Não dá para desenvolver a autoconfiança sem resgatar uma parte de você. Porque tem muitas partes aí que estão perdidas que precisam ser resgatadas. E aí eu quero trazer para você o seguinte, não é que você não confia nos outros. Ai, Jéssica, sua maravilhosa, gostou da live de limite, né? Não é que você não confia no homem, não é que você não confia nos outros para se relacionar. Não é isso. É que no fundo, você não confia em você. Esse é o princípio de tudo. Então, o link da imersão está na minha página do Instagram. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E é isso, meus amores. Gente, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar do trabalho da Veridiana, porque eu conheço ela há muito tempo e também, assim, sempre peço socorro para ela, né? É terapeuta, amiga, me ajuda nos corre da vida, tudo. E, assim, é um trabalho muito incrível, tem uma sensibilidade muito grande de entender as nossas necessidades, tem um feeling muito grande para essa condução de uma forma muito amorosa, mas também bastante assertiva. Vai por mim, a bicha é assertiva. Você abre o negócio, ó, é direto, mas muito amoroso. Eu acho que vale muito a pena se dar esse voto de autoconfiança e dar esse salto de fé por si. Sou super suspeita, amo o trabalho dela e super recomendo. E já deixo aqui super o convite, né, para todas as mulheres que estão assistindo, que ainda não conhecem o trabalho da Veridiana, também aproveitem para seguir o perfil dela, que é bem linda, bacana e, assim, é transformadora. A proposta é transformar mulheres mesmo a se reconectarem. Então, fica aí o convite para vocês não só se transformar, mas também transformar as relações de vocês muito mais prazerosa de uma forma mais saudável, né, Vê? Agradeço profundamente a todo mundo que está nos ouvindo aqui, há mais de 1 hora que a gente se empolga, e agradeço por vocês me permitirem também de ouvir isso e se transformar com a gente, viu, gente? É isso. E para as minhas maravilhosas que estão aqui, eu vou deixar um recado para vocês. A próxima vez que a Elisa abrir as inscrições do Religare, vocês se deem de presente
uma inscrição no Religare, que agora tá fechada, eu tô ligada que tá fechada, né, Elisa? Mas... Tem o último grupo, prepara, gente. Então, olha, vou falar uma coisa só, é babado, viu? E é isso, eu não conheço ninguém que faça um trabalho de sexualidade com tanta seriedade quanto você faz. Eu me sinto honrada de caminhar do seu lado. Ai, gratidão. Você vê, gente, a gente fica uma semana bem. A gente fica se amando. Fica se amando. A gente vai se amando, é isso, a Dani aí, ó. Vai ficar de olho, né? Perfeito, gente. Então, tenha uma ótima noite, uma ótima começo de semana e que vocês consigam aproveitar ao máximo essa autoconfiança, desenvolver e cada vez mais de encontro a vocês. Lembre-se, vocês têm um valor tremendo. Vocês são merecedoras do prazer, porque vocês são exatamente como são. Se deem esse sim para vocês, tá bom? Então, gente, uma ótima noite, uma ótima semana e tchau, tchau.